Agora que eu falei um pouco das zonas e como que ocorre lá o processo do alto forno, tá? O processo de descida da carga ali, o que acontece no forno, tá? Eu vou falar um pouquinho do carregamento, tá? Os materiais sólidos carregados pelo topo do forno requerem cerca de 6 a 8 horas, entre 6 e 8 horas para descer até a região inferior, aonde chegam transformados em produtos líquidos na forma de ferro gusa e escória, tá? Que são os produtos que eu havia falado anteriormente. Esses produtos líquidos são drenados do forno em intervalos regulares. Os gases formados na região inferior do forno, onde o ar quente é soprado, acendem muito mais rapidamente, em torno de 6 a 8 segundos. Então, o gás, de 6 a 8 segundos, ele está lá em cima. Já o metal, ele demora 6 a 8 horas até chegar lá embaixo. Tá? E aí os gases vão em contracorrente com o sólido. Então, quando o sólido desce, o gás sobe, tá? Após participar de inúmeras reações químicas. Então, o gás, conforme vai subindo, ele vai reagindo. Tá? Então, aqui eu vou falar como que acontece o carregamento do forno. Tá? A distribuição da carga consiste em se obter, por meio dos equipamentos instalados no topo do forno, uma distribuição radial de tamanho de partícula de carga adequada ao escoamento gasoso desejado, tá? Então, o carregamento no topo do forno ele precisa ser homogêneo, tá? Para que ocorra o escoamento gasoso desejado. Então, eu preciso conseguir primeiro distribuir razoavelmente de maneira homogênea para que não ocorra nenhuma obstrução de canais onde o gás deveria percorrer. Tá? Para isso, aproveite-se da grande diferença de permeabilidade existente entre a carga metálica e as do coque, para se obterem variações na relação entre as espessuras das respectivas camadas. Então, o coque é muito mais permeável ao oxigênio, especialmente quando a gente vai descendo no forno, do que o minério de ferro, tá? A carga metálica, no caso. Deste modo, as regiões onde a camada de coque é mais espessa que a camada da carga metálica tendem a ser mais permeáveis ao fluxo gasoso. Das regiões, nas outras regiões ocorre o inverso. Então, quanto mais coque eu tiver, quanto mais espessa for minha camada de coque, mais fácil eu consigo passar gases. Tá? E quanto mais fina for a camada de coque, mais difícil eu consigo passar gases. Então, eu consigo, através disso, por exemplo, se eu carregar mais minério na lateral e menos coque, eu consigo fazer com que o gás flua pelo meio, tá? Porque a maior parte do coque vai estar no meio. Agora, se eu carregar mais coque pelas laterais e menos minério, eu faço com que o gás flua pelas laterais do forno. Tá? Dentro das próprias camadas, regiões onde se concentram partículas de maior tamanho também tendem a ser permeáveis. Então, ali, isso vocês já viram lá em sinterização. Quando eu coloco muito fino, eu tendo na hora da fusão, esses finos fundem primeiro, e eles tendem a ficar tudo entre as partículas e obstruir o lugar onde o ar passa entre as partículas. Né? Se eu obstruir esse espaço aí, eu acabo não propiciando que ocorra o meu processo ali, que o gás permeie por esses espaços. Tá? A distribuição de carga tem importância fundamental para a operação do alto forno, uma vez que ela é um dos fatores determinantes da eficiência das trocas térmicas e das reações de redução. Tá? Então, a distribuição da carga ela é um fator importante, porque através eu controlando esse fluxo gasoso, eu acabo controlando se as reações vão acontecer ou não e se o meu processo vai ser eficiente. Tá? Além de afetar diretamente o formato e a posição da zona coesiva e da carga térmica sobre a parede do forno. Tá? Então, eu acabo, através dessa mudança que eu posso fazer no fluxo, eu acabo alterando o formato de zona coesiva, desgaste do forno e também a quantidade e eficiência das trocas térmicas. Tá? Então, aqui eu tenho duas maneiras de carregar o forno. Tá? A primeira maneira é com esses cones aqui. Então, minha carga, seja ela carga metálica ou carga de coque, ela é carregada na parte superior, tá? E aqui eu tenho alguns cones, 2 cones no caso. Então, esse cone ele é abaixado, tá? Ele aqui está fechado.
Se eu baixar esse cone, eu vou ter um espaço entre esse cone invertido e o cone que está virado para baixo, tá? Eu vou ter um espaço para esse cone entre esses dois cones e vai passar o minério por aqui. Aí eu tenho um segundo cone maior e aí a mesma coisa acontece. Então um jeito de fazer a carga é abrir e fechar esses cones aqui, tá? Podendo carregar intermitentemente, tá? Ou seja, uma hora eu carrego, outra hora eu fecho, outra carrego, fecho, assim vai indo. O outro jeito é essa calha aqui, essa calha giratória aqui, o minério ou o carvão ele é liberado e a calha giratória vai girando e despejando o minério ou o carvão, um de cada vez, formando as camadas, tá? Então essas são as duas maneiras diferentes de carregar o forno, tá? Bom, então anteriormente eu falei que eu consigo direcionar o meu fluxo gasoso através do carregamento do coque. Camadas de coque maior tendem a fazer com que o fluxo gasoso, por exemplo, maior nas laterais do forno, né, na parte mais de fora do forno, eu faço com que o fluxo gasoso corra pelas laterais. Agora, se eu fizer camadas mais finas nas laterais e maiores no meio, eu faço com que o nosso gás corra pelo meio. Então, agora que eu vou falar um pouco das consequências disso, tá? O controle de distribuição de carga é feito principalmente considerando os fluxos gasosos central e periférico, sendo os dois muitas vezes antagônicos, tá? Então, às vezes, quando eu escolho central, eu ganho uma coisa e perco outras. Quando eu escolho periférico, eu ganho umas coisas, mas perco outras, e aí a gente vai falar do que a gente ganha e perde, tá? Dessa forma, a distribuição mais adequada é um aspecto dinâmico da operação do forno, variando conforme as necessidades. Aqui a gente vai ver o que cada configuração nos dá e por que a gente pode ter variação nessa vontade de fazer fluxo central, fluxo periférico, por que não há uma regra, tá? Porque no fluxo gasoso central, por exemplo, eu reduzo a perda de carga na coluna, porém eu tendo a reduzir o rendimento do gás. Então lá em cima, quando eu olhar, tem o gás vai ter bastante CO que não reduziu. Por quê? Porque embora eu reduzi a perda de carga na coluna, eu acabei reduzindo o rendimento do meu gás, tá? Já o fluxo gasoso periférico, ele vai melhorar a performance global, né? Eu vou conseguir que o gás seja bastante utilizado para redução e eu vou acabar reduzindo mais material, porém eu acabo elevando a carga térmica da parede, ou seja, eu tenho mais propensão de danificar refratários, tá? E aí isso aí tem que ser sempre balanceado, porque eu preciso dos refratários e eu também preciso de não perder carga na coluna, tá? Então isso aí é importante, são coisas importantes para ter em vista em relação ao fluxo gasoso. Agora eu vou falar um pouquinho do perfil térmico do forno, tá? O ar quente ele é injetado na parte inferior do alto forno através das ventaneiras, isso a gente já tinha visto, promove a combustão do coque, também já falamos, gerando uma grande quantidade de calor e um volume de gases, tá? Os gases, produtos dessa combustão, arrastam esse calor. Então o gás conduz esse calor. O gás está quente, né? Então quando ele está quente, ele vai esquentando tudo que tem em cima. E aí, conforme ele vai esquentando o que tem em cima, ele perde o calor, né? Então conforme eu vou subindo, o meu gás vai perdendo a temperatura, tá? Eles fluem para o topo do forno através dos vazios existentes entre as partículas e transferem o calor gerado para a carga, que desce em contracorrente, como eu já havia dito, tá? Em função das reações do processo, existe uma região de pouca variação de temperatura, denominada a zona de reserva térmica, tá? Que é essa zona aqui, entre a zona coesiva e a zona granular lá, tá? Então aqui a gente tem 200 e 300 graus na parte superior, 500 graus na parte já no centro, e descendo a gente vai só subindo a temperatura até chegar a 1500 graus aqui na região de gotejamento, aqui onde a gente já não tem sólidos, tá? E aí aqui a gente tem mais de 2000 graus na região vizinha às ventaneiras, tá bom? Então é basicamente isso sobre essa. Bom, vamos lá, agora eu vou falar um pouquinho do sistema de refrigeração, tá? Durante a operação do alto forno, as paredes são submetidas a uma intensa carga térmica resultante de fluxo de sólidos, líquidos e gases em altas temperaturas. Então, como vocês viram ali, as temperaturas do forno elas variam bastante e isso acaba impondo aos refratários do forno uma intensa
uma intensa carga térmica, no caso um esforço térmico bastante grande, tá? A intensidade da carga térmica nas paredes varia com a localização no sentido vertical do forno, então ela progressivamente é mais exigente, uma vez que a gente tem temperaturas mais altas quando chega na parte inferior do forno, e também pode variar com o tempo, tá? O tempo no que diz respeito, por exemplo, ao modo de operação do forno. Então, às vezes o fluxo gasoso pode estar indo pelas periferias do forno e uma hora pela parte interior central do forno. Então, isso também afeta os esforços que os refratários do forno devem desempenhar, tá? O efeito combinado de valores elevados de temperaturas e da flutuação destes valores pode provocar o desgaste prematuro dessas paredes, encurtando a vida útil do alto-forno, tá? Então, se eu não mensurar bem esses efeitos, eu posso acabar encurtando a vida útil do forno, porque eu vou ter que fazer uma parada para reparar um refratário, tá? Então, isso aí é totalmente indesejável. Para minimizar a carga térmica, emprega-se, então, sistemas de refrigeração de modo a extrair para a água de refrigeração parte do calor transferido para as paredes e desta maneira reduzir a temperatura de trabalho das paredes. Então a ideia ali é reduzir a temperatura das paredes através de refrigeração. Eu vou mostrar para vocês ali como que faz a refrigeração e o que ele quer dizer ali com usar uma água de refrigeração, tá? Os sistemas de refrigeração mais empregados são a refrigeração por placas, que é o primeiro que eu vou descrever para vocês, e a refrigeração por staves. E aí vocês vão ver o que são staves e o que são placas. Eu vou explicar melhor para vocês o que é cada um e como que funciona a refrigeração de cada um. Primeiro aqui vamos falar do sistema de refrigeração de placas, tá? O alto forno ele tem, né, o formato de cuba dele lá, e os tijolos de refratário eles acabam se depositando assim nesse sentido, tá? Nesse sentido vertical. Entre um tijolo e outro se coloca essas placas, tá? Dentro dessas placas, o que acontece? A placa, essa é a parte que vai para dentro do alto forno, e a parte que está fora do alto forno aqui, eu ligo um sistema de água, tá? E essa água vai correr rapidamente aqui, e ela vai absorver a água, sai lá da rua e em baixa temperatura, ela vai absorver o calor de dentro do forno. Então, e aí, aqui em cima, vocês têm que ter em mente que aqui em cima existe um refratário, em cima e embaixo dessas placas, tá? Então, essas placas aqui acabam resfriando o refratário, tá? Então, aqui a refrigeração por placas, que é um sistema mais antigo, consiste na interseção de placas de cobre entre os tijolos. Então, tem um tijolo aqui e um tijolo aqui embaixo, e aí nesse meio entre um tijolo e outro ocorre a refrigeração, que é feita através do fluxo da água, tá? A água flui lá por dentro e acaba retirando o calor dos meus refratários, tá? As placas de cobre possuem vazios internos, onde a água em circulação forçada extrai o calor transferido do interior do forno. Este tipo de refrigeração se caracteriza pelo custo de fabricação e montagem relativamente menor. Então é mais barato fazer esse tipo de refrigeração, tá? E pela desvantagem de uma refrigeração não uniforme, causando desgaste preferencial dos refratários assentados na região entre as placas, tá? Então o que acontece? Eu tenho uma placa aqui, e aí em cima eu vou ter outra placa, e no meio eu vou ter um refratário. O que acontece? Na parte perto dessa placa, aqui no refratário, eu vou ter uma boa refrigeração. Só que no centro desse refratário, que está mais distante das duas placas, eu vou ter uma má refrigeração. E isso acaba fazendo com que haja desgaste preferencial nessas partes aí, onde é o centro do refratário, onde está distante de ambos os equipamentos de refrigeração, tá?